Para o pronunciamento do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Voltamos em instantes. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas 5 países que produzem vacina contra o Covid no mundo. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Tá? Quando você estiver lá... A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil... E daí? Cara, quem fala de... Eu não sou governo, tá vendo? Tem que deixar de ser um país de maricas. Hoje, a responsabilidade em cima do combate à pandemia está caindo muito sobre os prefeitos e os governadores. Na sua visão, caso o senhor tivesse pego uma pandemia como essa no seu mandato, o senhor faria um esforço nacional para o combate à pandemia? Porque hoje isso não é feito de maneira efetiva, né? Embora não seja responsabilidade do presidente da República e ele tenha delegado, talvez tenha delegado demais. Falta uma palavra de orientação, de solidariedade. É necessário. A palavra do presidente e de quem tem voz no capítulo pesa muito nessas horas. Então, eu acho que o que se pode cobrar é a falta do sentimento de que estamos juntos e que vamos sair do buraco. O presidente tem a obrigação, mesmo que seja uma dificuldade enorme, de animar o país. Eu entendo isso. Mas não tem a obrigação de enganar o país. Então, ele tem que reconhecer dificuldades. Nós temos dificuldades grandes. Bolsonaro já mostrou mais de uma vez que ele é fascinado pelo esgoto. Essa tara levou ele a fazer graça com a pandemia no país e o problema do contágio. Pelo menos, dessa vez, ele incentivou alguém a estudar. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Onde está o vírus? A gente não sabe mais, porque perdemos o controle, como em todos os países. Quem minimiza essa situação, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável, porque não vai ser assim. Essa epidemia se dissemina. Olha o que está acontecendo com os outros países, dá para ter uma ideia o que vai acontecer com o nosso. Pode não ser igualzinho, mas olha o que vai acontecer. Como é que você pode dizer que isso é uma coisa que não tem muita importância? O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. A pandemia corre frouxa no Brasil, e sabe o que é a consequência de correr frouxa? O vírus começa a desenvolver resistência às vacinas. Daqui a pouco tem uma variante que as vacinas não vão prestar mais. Você imagina, o Brasil virou um problema de ameaça internacional, enquanto temos um presidente estúpido que nega a ciência. Recebeu uma encomenda, uma proposta de oferta de vacina em agosto, eu tenho os documentos da Pfizer, não respondeu. Bolsonaro procura casca de banana para escorregar. Se mete em tudo, que é caro, cria confusão, então ele pode escorregar. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai...
Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Um plano para o ministro? Eu sou o ministro que apresenta. Os números. Cita os números. O ministro que apresenta. Há 2 semanas, a princípio. É que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. Questão de morte, a gente lamenta as mortes profundamente. Sabia que ia acontecer. Tá? Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. O desemprego também mata. Então, essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo é o estado, não é o que é o mais populoso, não, mesmo proporcionalmente, que mais óbitos tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder, vocês não vão botar no meu colo essa conta. Eu quero dizer ao presidente da República, o mesmo presidente que ontem, indagado por jornalistas sobre as mortes e o crescimento das mortes no Brasil, respondeu: quer que faça o quê? Eu posso enumerar, presidente Jair Bolsonaro, algumas atitudes que o senhor já deveria ter tomado como presidente da República e não adotou. Esta é a resposta do fazer o quê? É fazer aquilo que o senhor não fez. Começando por respeitar os brasileiros que o elegeram presidente da República e os que não o elegeram também. Respeitando pais, mães, avós, parentes e amigos que perderam as suas vidas no Brasil até ontem pelo coronavírus. O coronavírus que o senhor classificou como uma gripezinha, que o senhor classificou como um resfriadozinho. O coronavírus que o senhor minimizou, dizendo que não era importante e que não era grave, presidente Jair Bolsonaro. Que o senhor respeite o luto de mais de 5 mil famílias que perderam os seus entes queridos e que hoje estão sepultados. E em praticamente todos, nenhum parente pôde acompanhar o sepultamento. Respeite os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, presidente, que ao contrário do senhor, que vai treinar tiro em estande de tiro, estes profissionais da saúde do Brasil estão trabalhando para salvar vidas, para atender as pessoas, proteger seres humanos. Pare, presidente, com esta política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. Eu convido o senhor presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas, o Hospital do Boi-mirim, aqui na capital de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha, e venha ver a gripezinha e o resfriadozinho, venha ver as pessoas agonizando nos leitos, e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito. E se não quiser visitar São Paulo, presidente, por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus. Vá ver o colapso da saúde em Manaus. Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus. No mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país, não a sua realidade do estande de tiros, onde o senhor foi ontem celebrar, enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como que vai? Os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou coveiro. Máscara é coisa de viado.
Infelizmente não existe um registro em vídeo ou em áudio de Bolsonaro dizendo isso, ou talvez felizmente não exista um registro. O melhor que a gente tem é um relato na coluna de Mônica Bergamo, na Folha. Ela escreve: os relatos de pessoas que visitaram Jair Bolsonaro depois da explosão da epidemia de Covid-19 no Brasil descrevem momentos de tensão. O presidente se recusava a usar máscara, o que induzia convidados a seguir o exemplo. Fazia questão de se aproximar para cumprimentar com um aperto de mão. Embora não exista registro em vídeo ou áudio disso, há boas razões para acreditar que é verdade. Afinal de contas, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que Bolsonaro provocou uma aglomeração e aí arrancou a máscara. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Que geração é a minha? A do Milton, diferente. 60 anos de idade. A geração hoje em dia é todinho, Nutella, Zap. Doutor Drauzio, o que você falaria se estivesse o presidente na sua frente agora? Olha, que pergunta. É. Que pergunta, cada coisa que se Aqui provoca, Drauzio. Olha, eu diria a ele que ele fez tudo o contrário do que devia fazer. Todo mundo disse o quê? Que nesse momento, como é que você tinha que prevenir? Nós não temos remédio, cloroquina é uma bobagem, nós não temos vacina. O que a gente sabe é que para você diminuir o número de mortos, você tem que isolar as pessoas, afastar umas das outras, usar máscara e lavar a mão. São as 3 coisas que a gente sabe que deve ser feito. E testar para identificar aqueles que estão infectados. Aí você pega uma pessoa que dirige um país e que vai contra essas medidas, na verdade, muita gente vai se expor. E você vai ter uma porcentagem dessas pessoas que se expõem vão morrer. Não existe nada mais irresponsável do que isso, né? Então a questão da CPI continua lá, pelo que fiquei sabendo agora, a informação que chega aqui que o Pazuello foi muito bem, mas a CPI continua sendo um vexame nacional. Né? Não quer investigar, então, o desvio de recursos. Tá? Querem falar sobre, não vou falar o nome aqui para não cair a live, aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, né? Há poucos dias eu estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o médico, tá? Olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois aquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava. Mas por precaução tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Né? Porque eu acho que aquele cara, né? Eu não vou falar médico, o médico tem autoridade, mas aquela pessoa que fica dizendo que é contra esse remédio que eu ofereci para ele um tempo atrás, deve lembrar agora aí, mas não apresenta uma alternativa, é um canalha. Em depoimento na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acusa Jair Bolsonaro de tentar alterar a bula da cloroquina. Informação da repórter Nani Cox. A declaração foi dada ontem à CPI da Covid no Senado, na qual o ex-titular do governo prestou depoimento por mais de 7 horas na condição de testemunha. Mandetta disse que não ficou claro de quem partiu a ordem. Sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou: isso
não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. Segundo Luiz Henrique Mandetta, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha assessoramento paralelo sobre saúde. O ex-ministro citou Paulo Guedes, da pasta da Economia, como uma das vozes que influenciaram Bolsonaro na tomada de decisões. E o presidente começou a repetir esse mantra: entre saúde e economia, prefiro ficar com a economia. Quando isso é um falso dilema, porque é óbvio que todas as sociedades que não resolveram o problema de saúde demoraram o dobro do tempo do que as outras. Um desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, né? Um homem pequeno para estar onde está. Luiz Henrique Mandetta afirmou que em 28 de março do ano passado enviou uma carta ao presidente explicando as medidas do ministério. O ex-titular do governo confirmou que não recebeu apoio do Palácio do Planalto. Tudo que eu podia fazer em termos de orientar, não vai nesse caminho, que esse caminho é extremamente perigoso, foi feito. Agora, ele tinha provavelmente outras pessoas que diziam, olha, isso que o ministro da Saúde está falando está errado, vá por esse caminho. É uma decisão dele. Do Ministério da Saúde nunca houve nenhum assessoramento naquele sentido de embasar aquelas medidas. Pelo contrário, era muito constrangedor até para o ministro da Saúde poder ficar explicando se nós estamos indo por um caminho e o presidente estava indo por outro. O ex-ministro disse que passou a realizar coletivas de imprensa regulares porque o governo não quis dar início a uma campanha de comunicação. Mandetta também relatou interferências dos filhos do presidente. Então eu tinha dificuldade com o ministro de Relações Exteriores, o outro filho do presidente, que é deputado, Eduardo, ele tinha rotas de colisão com a China através de Twitter, um mal-estar. Eu fui até um certo dia ao Palácio do Planalto, eles estavam todos lá, os 3 filhos do presidente e mais assessores, que são assessores de comunicação. Disse a eles, olha, eu preciso conversar com o embaixador da China, eu preciso que ele nos ajude. Pedi uma reunião com ele, posso trazer aqui? Não, aqui não. Confirmo de minha memória que estávamos lá o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Anísia Yamaguchi, havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome. Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. E confirmou a posição de que não existem evidências de eficácia para o uso da cloroquina. Até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo-controlados, duplo cego e randomizados. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. E agora, né? Tem-se aí um tratamento inicial. Se falar outra palavra é crime, né? Então, vou falar tratamento inicial. Você passou mal, está com um pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, um pouco de febre, resfriado. Vai para o médico imediatamente. Alguns nem vão, né? Já tomam logo um remédio para matar piolho. Se fala o nome também não pode. Um remédio para matar piolho. Eu tomei um outro. E me dei bem. E milhares de pessoas têm se socorrido desse tratamento inicial e dão um testemunho que se curaram. E existe, eu não sei se está dividido ou não, mas são quase em torno de 500 mil médicos no Brasil e tem dezenas de milhares de médicos que são favoráveis ao tratamento inicial. E a gente vê a declaração nas mídias sociais, tal cidade, tá, não tem há tantos meses ou tantas semanas, não tem ninguém foi hospitalizado. Então isso é uma maneira de você se observar o que está acontecendo. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra,
Tá? Sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta na época, Mandetta, o cara com falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. É que as mortes estão sendo naturalizadas. Porque a gente ouve de manhã, de tarde, de noite. A gente liga um canal de televisão, lê um jornal, liga um rádio. Ou seja, é falando da morte, então isso vai naturalizando na cabeça das pessoas. Mas eram mortes que muitas delas poderiam ser evitadas. Evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar. Você sabe que a arte de governar não é fácil. É a arte de saber tomar decisão. Então, um presidente da República que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise, envolvendo o seu ministro da Saúde, envolvendo secretários da Saúde dos estados, envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan e outros cientistas, e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. A própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis. A Organização Mundial da Saúde, porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde, que ele era ex-atleta e que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel no mundo civilizado de um presidente da República. Um presidente da República deveria ter esse comitê de crise e toda semana ter uma voz oficial do comitê de crise orientando a sociedade, visitando os estados, visitando as cidades, vendo as condições dos hospitais, trabalhando para ajudar a fazer hospital de campanha onde não tivesse hospital, tentando evitar que faltasse oxigênio como faltou em Manaus. Entra no papel de um presidente da República. E essa investigação? A investigação pequenos partidos de esquerda procuram o Supremo para tudo, para tudo. Agora pode investigar o Pazuello, não tem problema nenhum, uma omissão. Ele trabalha de domingo a domingo, vira à noite. Eu duvido que com outra pessoa, né, teria tido a resposta que ele está dando. Nós, Amazonas, mandamos 9 bilhões para lá. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa, levar o oxigênio para lá. Temos os meios. Presidente, o senhor é o chefe da nação, o senhor é o chefe da Força Armada, por que deixa o povo sofrer assim, seus ministros sofrerem, o senhor sofrer? Você passou 30 anos votando em quem? Você passou 30 anos votando em quem? Hã? Você passou 30 anos votando em que tipo de gente? Vamos lá, vamos com calma o negócio aí, tá? Pois é. Porque a ditadura não é comigo. Eles estão sangrando o povo, estão sangrando o povo. Presidente. 4 vereadores aqui de Guaraí, Tocantins, presidente. Vamos tirar foto. Tem algum posicionamento contra a favor do 30 de mais 64? Tem alguma posição tua? Que vieram tudo pra cima da gente, contra a gente naquela época. Bem, não vou discutir esse assunto aqui, não vou debater não, tá? Quero editar, olha, quem não tá contente comigo tem Lula em 22 aí. Tem nada, é o 2022. Muito contente. Presidente, vamos botar no gabinete? Tirei. Eu acho que ele não está do lado da ciência, não está do lado da Organização Mundial de Saúde, não está do lado dos especialistas, ele está politizando, partidarizando a questão. O vírus não é de esquerda ou de direita, ele existe, ele precisa ser combatido.
Aqui tem muita gente que produz. Ontem eu almocei com 6 embaixadores de países da região do Golfo, Oriente Médio, e lá o do Kuwait me disse uma coisa que eu não sabia, que 80% do que eles importam de produtos do campo é do Brasil. E vem então de vocês, que deve ter aqui, com toda certeza, mais de uma dezena de produtores rurais. Vocês não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Bom, o governo chinês reagiu à declaração do presidente Bolsonaro e disse se opor a qualquer tentativa de politizar ou estigmatizar o vírus. Hoje, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em Pequim, afirmou que o coronavírus é um inimigo comum da humanidade e reforçou que é urgente a união entre os países para que cooperem por uma vitória rápida e completa contra a pandemia. Em uma cerimônia oficial em Brasília, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deu a entender que o novo coronavírus teria sido criado em laboratório pela China para lançar uma guerra química e bacteriológica. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. O presidente não mencionou explicitamente a China, mas o país asiático onde a pandemia começou é o único membro do G20 que registrou crescimento econômico ano passado. A China, primeiro parceiro comercial do Brasil e um grande investidor no país, respondeu rapidamente. O lado chinês repudia veementemente suas palavras e exige que ele as retire imediatamente e peça desculpas ao povo chinês, tuitou o embaixador da China em Brasília, Yang Wanmin. Ele não tem partido. O presidente não fica brigando aí nos heróis. Aliás, a história dele toda, política, ele trocou de partido com todos. Eu nunca ouvi na vida, nem desejo, mas a impressão que tem visto de longe é que é uma pessoa tosca. O que comentar a respeito dessa aglomeração provocada pelo presidente da República há pouco aí no seu estado? É um desrespeito à nossa população, um desrespeito às regras legais. A vigilância sanitária vai ter que tomar atitudes, uma vez que há decretos em vigor que limitam eventos a 100 pessoas. Ele não usa máscaras. É um gesto insano, eu diria, nesse momento, um péssimo exemplo para a população brasileira. Agora o senhor falou de tomar medidas, o senhor deve entrar com alguma medida, o que o senhor vai fazer? A vigilância sanitária vai ter que aplicar a lei federal que trata de infrações sanitárias graves, que é o caso. E, ao mesmo tempo, imagino que o uso de dinheiro público para promoção de campanhas eleitorais é proibido, pelo menos é isso que a lei diz. Então, tenho a expectativa de que também o Ministério Público vai tomar atitudes. Multa de quanto aí no estado para quem não utiliza máscara e promove aglomeração, governador? Na verdade, nós usamos aqui a lei federal de 1977, que prevê multas que vão desde R$10 mil em diante, dependendo da gravidade. Não é algo que me cabe decidir, uma vez que é uma aplicação feita pelos fiscais. Mas a lei aplicada é a lei federal de 1977, que trata das infrações sanitárias. Outro alvo do presidente durante o evento foi o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Lá na Coreia do Sul tem uma ditadura. O ditador não é um gordinho? Na Venezuela também é uma ditadura. Não é um gordinho lá o ditador? E quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão? O estado do Maranhão. Tenho certeza, brevemente
será libertado dessa praga. Só os do partido ficam gordos. O povo emagrece, sofre. O senhor deve ter visto, né, o ataque do presidente, mais um ataque do presidente Jair Bolsonaro ao senhor, e ontem, inclusive, com uma ofensa ao senhor, né, ele falou que o senhor é um comunista gordo, ele falou assim, olha, o comunista gordo, só no Brasil mesmo, disse ele, o comunista gordo Flávio Dino, disse ele na live ontem, em transmissão pelo YouTube. Como é que o senhor responde a uma acusação como essa? Ou melhor, o senhor responde a uma acusação como essa? Deve processá-lo a respeito disso? Eu sou uma pessoa muito séria, eu não tenho tempo para molecagem, eu não tenho tempo para cercadinho, eu trabalho muito. E o presidente da República é um desocupado, é um inimigo do trabalho. Então, ele tenta distrair a sua plateia com isto. Eu penso que ele deveria atuar com seriedade e com respeito às famílias do Brasil. Emprego, desemprego, fome, empresas fechando, coronavírus, pessoas doentes. Vacinação, nesse momento, está parada por falta de insumos. Isso é assunto sério para o presidente da República se ocupar. E não se preocupar, algo bastante estranho, com o meu peso. Eu acho que isso não é assunto que diga respeito a ele, e eu afirmo, inclusive, que eu gozo de ótima saúde física e mental, inclusive. Mas o senhor não pretende processá-lo por causa disso? Não vai perder tempo com isso? Não, certamente que não. A resposta política a ele é o contraste. Em vez de perder tempo com estas supostas anedotas, muita seriedade, muita responsabilidade. É o contraste entre o governante sério, honrado, e um governante pouco afeito ao trabalho, desocupado, desatinado, desorientado, incompetente. Essa é a principal resposta. O presidente Jair Bolsonaro arrastou milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga conta pra gente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesse domingo aqui no Rio de Janeiro, onde participou de mais uma motociata, uma espécie de caravana de motocicletas que reuniu muita gente na cidade, que, se for necessário, tomará todas as medidas para garantir os direitos da população. Foi mais uma crítica a prefeitos, governadores e governantes, de uma maneira geral, que vem adotando medidas de isolamento social, restrições em meio ao avanço da pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro disse que suas palavras não devem ser interpretadas como uma ameaça a poderes. No entanto, precisa governar para o poder maior, para o poder supremo, que é o povo brasileiro, que precisa de uma economia forte, dinâmica e de geração de empregos. O presidente Jair Bolsonaro chegou a classificar como ditadura as medidas de isolamento, de restrição, que vêm sendo adotadas por prefeitos e governadores. Vamos ouvir o que disse o presidente da República. Se preciso for, tomar todas as medidas necessárias para garantir a liberdade de vocês. É inadmissível quando um poder usurpa direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição. Nós temos o sagrado direito de ir e vir. Participaram do ato com o presidente Jair Bolsonaro. Neste domingo aqui no Rio de Janeiro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que estava na garupa da moto do presidente Bolsonaro e teve o nome mais uma vez cotado para concorrer ao governo de São Paulo em 2022, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que saiu nos braços do povo. Bolsonaro foi aclamado e ovacionado durante o ato deste domingo. Começou na Zona Oeste e terminou aqui, entre o fim da Zona Sul e o centro da capital. Mas houve manifestações, protestos, palavras de ordem contra PT, o ex-presidente Lula, e contra o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, que foi chamado inúmeras vezes de vagabundo. Aqui no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro seguiu para Quito, no Equador, para participar da cerimônia de posse
do novo presidente equatoriano, Guillermo Lasso, um novo aliado do presidente no continente sul-americano. Do Rio, Rodrigo Viga. Agora, ele não sabe o que é ser presidente da República. Ele a vida inteira não foi nada. Ele não foi nem capitão, ele era tenente. E foi promovido porque se aposentou. E se aposentou porque queria explodir quartel, porque ele virou um dirigente sindical dos soldados, queria mais aumento de salário. Depois que ele se aposentou, ele nunca mais fez nada na vida, ele foi vereador. E deputado durante 32 anos, exerceu o mandato e conseguiu passar para a sociedade a ideia de que ele não era político. Vocês imaginaram o poder da força do fanatismo? Através do fake news, o mundo elegeu um Trump. Através da fake news, o mundo elegeu o Bolsonaro. O Brasil depende da Índia para receber vacinas e depende da China para receber matéria-prima de vacinas. Não é uma situação confortável por causa dos rumos que o governo Bolsonaro deu à nossa diplomacia. O presidente e seu ministro das Relações Exteriores minaram as relações com esses países. Bem, segundo William Bonner, que ganha o dobro da Renata, pregam tanto igualdade, né? Critico, né? Tem que ter uma política para homem e mulher ganhar a mesma coisa. Essa semana eu estava dizendo que a Marta do futebol, que é uma excepcional jogadora, gosto muito de vê-la jogar, devia ganhar a mesma coisa que o Neymar. Eu não vou entrar no meio dessa questão aqui. Mas o William Bonner dizendo, em Jornal Nacional, que eu, Ernesto, nós minamos o nosso relacionamento com Índia e China. Primeira coisa, e agora, final de janeiro, né? É o dia da República da Índia. E eles convidam todo ano apenas uma autoridade mundial para participar desse evento, apenas uma. Quem foi convidado ano passado? Quem? O presidente Jair Bolsonaro. Pois é. Eu fui convidado, tá? O Modi. Sim. Tá? Pô, foi uma honraria sem precedentes. O interesse que o Modi tem no Brasil, que nós também temos na Índia. Um excelente relacionamento. E nada mudou. O Boni veio mentir no Jornal Nacional, com aquela cara de pastel dele, né, aquela cara de último a saber das coisas, tá certo? Dizendo que é um eminente relacionamento. A questão da China é a mesma coisa. Vamos pegar em números. Os números não mentem. Os números da nossa balança comercial com a China, no que nós vendemos, especial o agronegócio, de 2019 foi maior que 2018. 2020 foi maior que 2019. Não tem nenhum estremecimento.